Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 4, nós vamos ler novamente, depois estaremos explicando e em seguida aplicando o texto nessa noite. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Muito bem, queridos, o texto que nós acabamos de ler faz parte do contexto que fundamenta o tema anual da nossa igreja. Quando nós abrimos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, nós estamos diante de uma carta que é especialmente soteriológica. O que significa isso? Que Romanos é uma carta que fala especialmente da doutrina da salvação. Por isso que ela é soteriológica. A doutrina da salvação chama-se soteriologia, tá bom? E pelo fato de ser uma carta que fala da doutrina da salvação, em Romanos nós aprendemos como é o processo de salvação, nós aprendemos quem é o único Salvador, nós aprendemos quem será salvo, quem não será salvo, nós aprendemos quais são as obrigações daqueles que são salvos, dentre outras coisas. Por isso que Romanos é muito importante para a nossa vida, assim como todos os outros livros da Palavra de Deus, evidentemente. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro ou na carta aos Romanos, nós estamos diante de uma visão da compreensão correta do Evangelho. Paulo, escrevendo aos cristãos que estão em Roma, ele está dizendo como é a compreensão correta do Evangelho. Paulo está aqui ensinando que não existem mais barreiras para o Evangelho. O Evangelho agora não fica só em Israel, ele agora alcança todo mundo. E é isso que Paulo está tratando aqui nesta carta. Ok? Até porque, se você der uma olhada rapidinha em Romanos 9,6, Paulo vai dizer o seguinte: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo está dizendo o seguinte: não é porque você nasce em Israel que automaticamente você é salvo. Não. Para que você seja salvo, você precisa nascer de novo. Essa é a visão que Paulo coloca aqui na carta aos Romanos, certo? O esquema da carta de Romanos, ou seja, a maneira como eu posso compreender, dividir a carta aos Romanos, é mais ou menos da seguinte forma. Vamos dividir Romanos em 4 partes. Preste bem atenção. Depois da introdução, nos primeiros versículos, nós temos a primeira parte que vai falar da necessidade do Evangelho. Você pode ver isso no capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 3, versículo 20. Paulo explica neste espaço da carta a necessidade do Evangelho. Você sabia que o Evangelho ele é necessário para o mundo? Você sabia disso? Sabe por quê? Não é para salvar todo mundo, é para mostrar para o mundo que só o Senhor salva. Depois, queridos, do capítulo 3, versículo 21, até o final do capítulo 5, a segunda parte da carta aos Romanos está falando da necessidade da salvação. E agora Paulo vai falar especificamente dos eleitos. De todas as pessoas no mundo, Paulo vai dizer que os eleitos do Senhor precisam da salvação de Deus, ok? Do versículo 6, aliás, do capítulo 6 ao capítulo 11,
A terceira parte da carta aos Romanos vai explicar quem será salvo e quem não será salvo. Resumindo, se nascer de novo, da água e do Espírito, será salvo. Se não nascer, será condenado. Simples assim. Do capítulo 12 até o último capítulo 16, que é a parte que se encontra o texto que nós lemos, capítulo 12 ao 16, a última parte vai falar das exortações práticas dos eleitos. Paulo começa a explicar aqui a partir do capítulo 12 até o final da carta, como nós cristãos devemos nos portar neste mundo, na igreja e fora da igreja. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar nessa noite, quando explicaremos e aplicaremos o capítulo 15, versículos de 1 a 4. Agora que você entendeu mais ou menos do que se trata a carta aos Romanos, você vai olhar para o texto que lemos, vai manter a sua Bíblia aberta, por favor, para que nós caminhemos juntos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos falar do primeiro ponto. Primeiro ponto do texto que nós lemos, versículo 1 do capítulo 15. Repita comigo assim, por favor. Vamos dizer: os fortes carregam os fracos. Queridos, leia comigo o versículo 1, por favor. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Preste atenção neste versículo e vamos falar sobre os fortes carregam os fracos. Quem são esses fortes? Quem são esses fracos? Ambos a igreja do Senhor, certo? Numa igreja, queridos, existem os fortes e os fracos, e nós precisamos entender isso. Sabendo disso, suportar as debilidades dos fracos significa ajudá-los na caminhada. Isso é muito importante. Os fracos, queridos irmãos, são aqueles mais lentos. Muitas vezes os fracos são aqueles que estão estacionados, eles estão estagnados. Por isso a Bíblia chama de fracos. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Eles são mais lentos, por exemplo, para vir à igreja. Qualquer coisa é motivo para não vir. Está chovendo, eu não vou. Está calor, eu não vou. Está caindo neve, eu não vou. Está ventando demais, eu não vou. Tem visita na minha casa, eu não vou. Então estes são os mais lentos, os fracos. Estes mais lentos, eles são lentos, por exemplo, para acompanhar o ritmo da igreja. Então, semana após semana, a igreja continua. Sim ou não? Se você vem ou não vem, a igreja continua. Aquele que é mais lento, ele tem dificuldade para acompanhar o ritmo da igreja. Eles são mais lentos, por exemplo, para compreender a continuidade do Evangelho. Vou dar um exemplo. Quando Deus criou Adão e Eva, por acaso Deus chegou para Adão e disse que Jesus nasceria de uma mulher chamada Maria, depois morreria numa cruz e ao terceiro dia ressuscitaria? Ele disse isso? Não. Por quê? Porque não era o momento. Por acaso, quando Deus fala com Abraão, quando ele está levando seu filho Isaque para ser sacrificado na montanha, por acaso Deus falou para Abraão: olha, chegará um dia em que um homem chamado Jesus, nascido em Belém, crescido em Nazaré, filho de uma mulher chamada Maria, concebido pelo Espírito Santo, irá à cruz, e na cruz ele consolidará a vitória do meu povo. Deus fez isso? Não. Por quê? Porque não era o momento.
Então, queridos, aquele cristão fraco, mais lento, mais devagar, ele tem dificuldade para compreender a continuidade do Evangelho. Por exemplo, se você ouve um sermão hoje, domingo que vem é mais fácil para você acompanhar o sermão de domingo que vem. No outro domingo será mais fácil ainda, porque você já ouviu 2 sermões seguidos. Quando você tem uma continuidade na casa do Senhor, você amadurece mais rápido. Isso é uma questão lógica. Passe uma semana sem ir para a faculdade. Quando você voltar, você vai ficar perdido, porque a faculdade não parou, foi você que parou. Por isso, queridos, aqueles que são mais lentos, os fracos, eles têm dificuldade para entenderem que são lentos, que são fracos. Geralmente aquela pessoa que tem uma dificuldade, ela demora para entender que tem aquela dificuldade. E isso é fato, está no texto que lemos e nós precisamos pensar sobre isso. Já os fortes são aqueles que caminham no mesmo ritmo do Evangelho. A igreja está caminhando, o Evangelho está caminhando, o reino de Deus está caminhando, e aquele crente forte, maduro, pontual, que nós podemos contar com ele, ele está no mesmo ritmo. Ele está caminhando. Essa é a diferença, a grande diferença. Os fortes assimilam melhor, compreendem melhor, praticam muito mais o Evangelho e compartilham o Evangelho com muita qualidade e propriedade. Por quê? Porque são fortes, são maduros, são preparados, estão na igreja, estão buscando a Deus, estão em comunhão. Essa é a grande diferença. O primeiro motivo que nos explica por que eles são fortes é porque eles congregam, é porque eles estão juntos. Diga se não é. Se você é um cristão forte, você sabe quem é o irmão que está aqui sempre. Sabe ou não sabe? Se você sabe, você também sabe que você pode contar com ele. Por quê? Porque ele está aqui. Você sabe que você, quando for para a igreja, aquele irmão vai estar lá. Você sabe disso porque você congrega. Você cumpre a ordem bíblica de estar periodicamente junto na presença de Deus. O segundo motivo que mostra que estes crentes são fortes é porque eles repetem fora da igreja o que eles estão aprendendo dentro da igreja. Como cristãos, queridos, nós estamos aqui em primeiríssimo lugar para glorificar a Deus, para bendizer o nome santo do nosso Salvador. Mas nós também estamos aqui ensinando que precisamos ser cidadãos exemplares. Se você não tem carteira de motorista, não dirija. Se a sua moto não tem documento, arrume. Se você tem algo errado na sua vida como cidadão, conserte. Sabe por quê? Porque com isso você também glorifica o nome do Senhor. Se você tem dinheiro para adquirir um transporte, antes, tire a sua carteira, regularize o documento dela, ande certo, use capacete, cinto de segurança. Sabe por quê? Porque a igreja não é regida pelo costume da cidade, a igreja não é regida pela cultura local, a igreja não é regida por usos e costumes, a igreja é regida pela palavra de Deus. E tudo que você faz lá fora, ou glorifica a Deus, ou envergonha a Deus. Por isso, queridos irmãos, uma igreja bíblica, na igreja ou fora dela, nunca estará perdida. Dito isso, queridos irmãos, prestem bem atenção. Os fortes glorificam a Deus, dentre outras coisas, carregando, suportando os fracos nos ombros.
Tem algum irmão da nossa igreja que está fraco? Você percebeu isso? Ajude, porque você é forte. Chegue perto dele, faça amizade, chegue junto. E aí, meu irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem? O que é que você está precisando? Olha, nós precisamos melhorar isso aí, sabe por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Ajude, porque você é forte e você glorifica a Deus fazendo isso. No entanto, queridos irmãos, os fracos também glorificam a Deus, porque os fracos também é povo de Deus. Só que tem uma coisa: os fracos glorificam a Deus sujeitando-se aos mais fortes. Sabe por quê? Porque os mais fracos não estão preparados para assumirem a linha de frente do reino de Deus. Conserte a sua vida para a glória de Deus. Arrume o seu nome, suas atitudes para a glória de Deus. Porque o reino de Deus neste lugar precisa de você. Segundo ponto do texto que lemos. Repita comigo assim, por favor. Cristo é o nosso exemplo de homem forte. Segundo ponto do texto que lemos, versículos de 1 a 3. Cristo é o nosso exemplo de homem forte. Vamos ler os 3 primeiros versículos? Acompanhe comigo, por favor. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo naquilo que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Queridos, Cristo é o nosso exemplo de homem forte. Os fortes, queridos, são edificados e edificam. Prestem bem atenção nisso. Os fortes são edificados e edificam. Quando nós entendemos isso, olhando especialmente para o versículo 2, nós também percebemos o seguinte: a experiência concede maturidade. Quando você vai se tornando cada vez mais experiente, isso significa que você se torna um cristão maduro, um cristão adulto, sábio. É por isso que quando Paulo está escrevendo pela primeira vez a Timóteo, no capítulo 3, quando Paulo vai falar dos requisitos do pastor, entre os requisitos, Paulo vai dizer o seguinte: que este não seja neófito, ou seja, que o pastor não seja um novo convertido, que ele tenha uma experiência cristã, que ele tenha sabedoria, maturidade, porque a maturidade conta muito para a nossa caminhada cristã. Dito isso, queridos irmãos, o cristão maduro, ele é experimentado em tudo, e dentro do reino de Deus. Isso faz do cristão maduro alguém confiável. Diga se não é. Tem irmãos aqui na igreja que são confiáveis, sim ou não? Sim, toda a igreja tem. E por que eles são confiáveis? Porque são maduros, são experimentados, eles têm anos de experiência, eles têm sabedoria, eles têm conhecimento, sim ou não? Toda a igreja tem. Por isso a maturidade é muito importante. A experiência desse cristão forte contribui, obviamente, para os novos cristãos, para que eles também se tornem maduros. Então, aquele novo na fé, que mal entendeu a fé, que ainda não entendeu o processo de salvação, ele é salvo, mas ele ainda não entendeu como foi que isso aconteceu, ele ainda não entendeu o que é ser igreja, ele ainda não entendeu o que é a palavra de Deus, mas ele é salvo. Quem é que vai discipular? Quem é que vai ensinar
aquele que é maduro, aquele que é sábio, aquele cristão que é forte e vai ajudar os fracos. A experiência do cristão forte contribui para que uma igreja seja e continue bíblica. Por que nós temos tantas igrejas que mais parecem casas de show? Todo mundo pula, todo mundo roda, todo mundo faz barulho, todo mundo diz que tem uma palavra de Deus, todo mundo isso, todo mundo aquilo, mas não há uma pessoa que abra a Bíblia e exponha o texto com fidelidade, clareza, simplicidade, objetividade, profundidade. Por quê? Porque falta maturidade, queridos. Porque essa igreja não é bíblica. Mas aquele cristão que é maduro, ele contribui para que a igreja seja e continue sendo bíblica. Uma igreja que tem ordem, que tem decência, uma igreja que glorifica e não envergonha o nome do Senhor. Nós estamos falando aqui no segundo ponto, que Cristo é o nosso exemplo de homem perfeito. O cristão forte está apto para ensinar, como um mestre oficial da igreja ou como um cristão maduro. Você que é cristão, maduro, forte, experiente, você não precisa ser oficializado como um professor de escola bíblica para ensinar os mais fracos. Não. A sua postura, a sua maturidade, a sua sabedoria é mais do que suficiente para que você ajude os mais fracos. Isso é muito importante. Os fracos são edificados, mas eles não podem edificar. Leia novamente comigo, versículo 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Como é que um cristão imaturo, ele pode ensinar? Ele precisa primeiro aprender, crescer, amadurecer. Eu já fui um cristão fraco. Eu já fui um cristão imaturo, sem sabedoria. E muitas vezes quis ensinar. Sabe o que foi que eu fiz? Só besteira. Porque eu não era maduro. Eu não contribuía em nada. Até que alguém percebeu, alguém forte, maduro, sábio, você está fazendo errado. Você tem que buscar a Deus com a Bíblia aberta. Você tem primeiro que entender o que é o Evangelho, para depois você contribuir. Por isso, queridos, há muitos cristãos que acreditam piamente, eles acham mesmo que o que importa no reino de Deus é o que pode e o que não pode comer. O que mais importa no reino de Deus é que tanto faz, qualquer dia é o dia do Senhor. E Paulo fala sobre isso no capítulo 14 de Romanos. Mas depois Paulo vai nos mostrar, na continuidade da carta aos Romanos, que não é bem assim. Nós precisamos primeiro compreender o reino de Deus, antes de abrirmos a nossa boca para falarmos sobre o reino de Deus. Afinal de contas, uma igreja bíblica que jamais estará perdida, ela só continuará uma igreja que nunca se perderá, porque ela é bíblica. Não existe segredo, existe lógica, ela tem que ser bíblica. Muitos cristãos fracos não compreendem que o reino de Deus não se limita a coisas, não se limita a usos e costumes, não se limita à cultura, não se limita àquilo que eu acho, àquilo que eu penso. Já o cristão forte não, ele sabe muito bem o que é o reino de Deus, porque ele tem o fundamento necessário para isso, as Sagradas Escrituras. Por isso, queridos, os cristãos fracos, imaturos, eles precisam ser amados, eles precisam ser suportados, eles precisam ser edificados. Muita gente acha que suportar aquele mais fraco é simplesmente, eu tenho que aguentar isso. Não, querido, suportar é dar um suporte,
é mostrar o caminho certo, é em amor, em consideração, mostrar como se deve proceder segundo a palavra de Deus na igreja e fora dela. Isso é ser um cristão forte. Além disso, queridos irmãos, o exemplo de maturidade, experiência e sabedoria é Cristo. Leia comigo novamente o versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Você sabia disso? Você lembra que quando Cristo estava no Getsemane, ele sentiu medo da cruz? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele também é homem. E como homem, ele sentiu medo. Ele disse: Pai, tira de mim este cálice, eu não aguento. Mas em seguida ele diz: que seja feita a tua vontade. Então este é o maior exemplo que nós temos de maturidade, experiência e sabedoria. O homem chamado Cristo, que não deixou de ser Deus, que fique bem claro. Porque quem sofreu as injúrias sem merecer foi Cristo. Paulo está aqui relembrando o Salmo de número 69, versículo 9. O exemplo de maturidade, experiência e sabedoria é Cristo. Sabe por quê? Porque quem sabe como edificar, como construir, é Cristo. Eu não construo, você não constrói, a igreja não faz. Quem faz é Cristo. Nós administramos, nós continuamos aquilo que Cristo já estabeleceu. O exemplo de maturidade, experiência e sabedoria é Cristo, porque quem aprende com Cristo torna-se apto a ensinar como Ele ensinou. É por isso que uma igreja bíblica nunca estará perdida, porque caminha segundo a vida de Cristo. Por isso que ela nunca se perde. A vida de Cristo, queridos irmãos, preste bem atenção. Uma igreja bíblica nunca estará perdida, porque caminha segundo a vida de Cristo. Só que a vida de Cristo não está no seu testemunho pessoal. A vida de Cristo não está nos seus sonhos, nas suas visões. A vida de Cristo não está naquilo que dizem ser profecias, quando na verdade não passam de profetadas. A vida de Cristo não está naquilo que você acha. A vida de Cristo não está naquele livro que você leu. Não está no seu curso de teologia. A vida de Cristo não está nem um pouco naquele vídeo que você assistiu na internet, por mais que ele tenha falado bem. A vida de Cristo não está em mim, que sou o pastor da igreja. A vida de Cristo está nas Escrituras. Você quer conhecer Cristo? Vá para as Escrituras. Você quer sentir Cristo? Vá para as Escrituras. Você quer cantar louvores que realmente glorificam a Deus? Cante músicas que são bíblicas, que falam do que está registrado nas Escrituras. Você quer saber quem é Deus, quem é o Espírito de Deus? Você quer entender o que é a igreja, o que é o reino de Deus? As Escrituras. Você não vai encontrar nos estatutos das igrejas. Você não vai encontrar nas declarações doutrinárias das convenções. Você não vai encontrar isso nas denominações. Você vai encontrar isso nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. É assim que um cristão se torna forte, através da sã doutrina. É por isso que uma igreja bíblica nunca estará perdida. Terceiro e último ponto do texto que nós lemos. Você quer dizer junto comigo? Vamos falar juntos? Terceiro ponto, diga assim: explicamos uma igreja bíblica pelas Escrituras. Pronto. Terceiro e último ponto, explicamos uma igreja bíblica pelas
Escrituras. Qual é a divisa do tema anual da nossa igreja? Vamos ler? Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Este versículo de número 4 fundamenta o terceiro e último ponto do nosso sermão. Explicamos uma igreja bíblica pelas Escrituras. Quando você chegar numa igreja bíblica, quando você entender que tal igreja ela é bíblica, você precisa compreender também que ela é bíblica porque ela nasceu das Escrituras e não do coração de um pastor que saiu de uma outra igreja brigado com outro pastor e abriu essa igreja para fazer dela o que ele quer. Não! Uma igreja bíblica nasce das Escrituras. A única regra de fé e prática de uma igreja bíblica é a Bíblia. Muito simples. Esta regra, ela é única, porque não há outra maneira do Senhor falar conosco. Pastor, eu gosto daquela música porque ela fala comigo. A música pode falar com você, mas Deus não fala com você através de música. Deus fala com você através das Escrituras. A música deveria ser um instrumento que você fala com Deus. A música deveria ser um instrumento que você utiliza para dizer que Deus é santo, que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é gracioso, que Ele é o Criador de todas as coisas, e não esperar que Deus fale com você por uma música. Deus fala conosco através das Escrituras. Esta regra nos alimenta de duas formas. Espiritualmente, estamos falando de fé, e diariamente, estamos falando de prática. Você recebe um convite totalmente pecaminoso e prontamente você vai dizer não. Por quê? Porque você é um cristão forte. Você faz parte de um ambiente onde a pornografia é o assunto principal. Por ser um cristão forte, o que é que você faz? Este não é o meu lugar. O meu lugar é onde Deus é glorificado. Você precisa passar por um lugar onde mora o pecado. Você precisa? Então passe. Não fique lá. Passe e siga o seu caminho. Por isso que esta única regra, que é a palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente e diariamente. Ela nos ajuda fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente, psicologicamente, em todas as áreas que você imaginar. Quem é que diz que você tem que ser uma mãe exemplar? O Estado? A mídia? Dorama? O que é que vai dizer que você tem que ser uma mãe exemplar? As Escrituras. Quem é que fala para você que você tem que ser um profissional exemplar? O seu patrão? A carteira de trabalho? O Ministério do Trabalho? Não, é as Escrituras. Quem é que fala que você tem que ser sábio no trânsito? As Escrituras. Quem é que diz como é que você tem que criar os seus filhos? As Escrituras. Quem foi que disse para você que você tem que ter todo o cuidado para formar uma família? As Escrituras. Quem foi que disse para vocês como é que vocês escolhem um pastor? As Escrituras. Sabe por quê? Porque é a única regra de fé e prática do povo de Deus. A nossa doutrina não está em parte das Escrituras, ela está em toda a lei do Senhor. Leia comigo novamente o versículo 4. Pois tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Percebeu? Isso é uma igreja bíblica. Não é parte da palavra de Deus que nos ensina. Toda a palavra de Deus
nos ensina. Você sabe quais respostas você vai encontrar na palavra de Deus? Todas. Tudo o que você quiser saber para glorificar a Deus está nas Escrituras. As Escrituras respondem tudo. Pode ser que você não goste da resposta bíblica, mas ela responde. E ela ainda vai dizer que ela não está nem aí se você gosta ou não. Tudo o que foi escrito é o que nós precisamos. Tudo o que está fora do que foi escrito é o que nós não precisamos. Você quer saber o que? Bíblia. Você quer entender o que? Bíblia. Você precisa tomar a decisão para quê? Bíblia. Está com alguma dúvida? Bíblia. Nosso consolo, nossa esperança não são encontrados em qualquer lugar. Coloque-se no lugar de um membro da primeira igreja batista em Porto de Galinhas. Onde será que eles estão cultuando neste momento? Porque a igreja pegou fogo. Acabou a igreja. Quando eu digo pegar fogo, eu não estou falando de pentecostalismo não, estou falando de fogo literal. A igreja acabou. Onde será que eles estão agora, nesse momento? No dia do Senhor. Eles precisam de quê? De consolo, de esperança. Agora imagine que aquele membro da PIB em Porto de Galinhas, ele é um cristão fraco. Como é que ele vai conseguir passar por essa situação? O outro cristão que é forte, ele vai ter que fazer o que a Bíblia ensina e nós estamos falando hoje. Ele vai ter que lembrar aquele cristão fraco. Todo o consolo do povo de Deus está nas Escrituras. Toda a esperança do povo de Deus está nas Escrituras. Pode ser que nós não tenhamos um local para cultuar a Deus nessa noite, porque o fogo acabou, mas nós ainda somos o povo de Deus. E para a glória de Deus, nós vamos trabalhar para reconstruir aquilo que a vida tirou de nós. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para o povo de Deus. Afinal de contas, uma igreja bíblica jamais estará perdida.